Oi, eu me chamo André Marcelo Lima do Canto, sou aluno de Engenharia Sanitária e Ambiental na UFSC e vou apresentar sobre as principais correções no meu trabalho de análise morfométrica do rio Quebranzol, que fica em Ibiá, em Minas Gerais, e também apresentar como a bacia foi delimitada pelo método manual e pelo método automático. Na primeira versão, faltaram os elementos gráficos, data de referência, data de elaboração, escala numérica e grade de coordenadas. Embora alguns elementos estivessem sinalizados no texto, agora todos os elementos estão presentes em todos os mapas. Também foi tomado o cuidado de preservar a escala numérica na hora de passar os mapas para o texto. A densidade dos rios tinha sido erroneamente calculada, utilizando o número de rios de primeira ordem, e agora foi calculada com o número total de segmentos de rio. Os arquivos não haviam sido corretamente compartilhados, mas agora, tanto a versão antiga quanto a final estão disponíveis na pasta. As figuras representativas do rio principal haviam sido estilizadas de forma diferente. Agora, para facilitar a comparação, ambas têm o mesmo estilo. Agora a declividade total e média foram calculadas. Embora o cálculo da segunda lei de Orton estivesse correto, a média apresentada na tabela final representava a média dos comprimentos médios de rio, e não a média da taxa de comprimento. Agora, sobre a quarta lei de Orton, ela não tinha sido calculada para a primeira versão do trabalho e agora foi calculada para a delimitação de bacia manual. Algumas notações não usuais foram atualizadas para que não se confunda os parâmetros com suas unidades de medida. Os resultados para os tempos de concentração agora são acompanhados de uma discussão mais elaborada sobre as particularidades de cada método. Por fim, o uso e a cobertura do solo não haviam sido analisados. Agora, há uma seção na metodologia e uma seção nos resultados discutindo sobre o assunto. Para fazer a delimitação da bacia pelo método automático a partir do QGIS, primeiro eu baixei o modelo digital de terreno do SRTM, da NASA. Então, a área aproximada da bacia foi identificada visualmente e o MDT foi reprojetado e recortado para essa área. Em seguida, a ferramenta do GRASS R.Watershed foi utilizada para obter as camadas de acúmulo de fluxo, direção de fluxo e segmentos de rio. Com elas, foi possível utilizar a ferramenta também do GRASS R.Outlet e girar a bacia. Agora, para o método manual, o MDT também foi utilizado, assim como curvas de nível extraídas desse MDT. Então, pontos foram traçados ao decorrer do divisor de águas, e a partir deles uma linha, e a partir dela o polígono da bacia manual. Para fazer o cálculo dos parâmetros, eu reuni todos os resultados nessa única planilha. Parâmetros obtidos diretamente pelo QGIS, eu trouxe para essa planilha manualmente. Já os parâmetros que precisavam ser calculados foram calculados nas outras abas da planilha. Então aqui eu tenho a curva hipossométrica, onde eu também tirei a altura mediana. Aqui eu tenho a elevação média dos segmentos de rio, que foi utilizada para calcular a lei de Orton. Aqui eu tenho a lei de Orton calculada para a bacia automática, e aqui eu tenho as leis de Orton calculado para a bacia manual. Por fim, eu tenho o perfil do rio, onde também foi feito o cálculo da altura máxima do rio, da altura mínima do rio, da altura média do rio e das declividades. Com as informações nessas abas, foi possível montar toda essa tabela. A respeito da geração dos mapas temáticos, todos esses layouts foram elaborados. O primeiro deles foi esse, que foi utilizado para montar a maquete do trabalho. Aqui eu trago um exemplo de como é a página de elaboração do layout, com todas as camadas da figura ali na direita. Por fim, eu trago aqui alguns outros resultados finais, outros mapas elaborados, e finalizo esse vídeo mostrando o arquivo final do meu trabalho, a análise morfométrica do rio Quebranzol, em Ibiá, em Minas Gerais. O link do vídeo está junto com as correções no trabalho final.